Deixa que eu falo, tudo bem, galera? De volta aqui no canal pra gente falar sobre renovações de dois titulares, João Pedro e Vila Sante. Cara, vamos falar sobre este provável Grêmio, mas principalmente as dúvidas que o Mano tem para a montagem desse time. Afinal de contas, ele tem um meia, que é o Monsalve, que tá machucado. Ele tem um segundo meia, que é um Cristaldo, que tá com um atrito claro com o próprio Mano, e que se entrar em campo faz uma sétima partida, e ele tem algumas sondagens de clubes do futebol brasileiro, mas aí faz o quê? Trabalha sem considerar se o jogador está descontente ou não, coloca o Arezzo no ataque e recua o Bright White. Vamos falar sobre essas possíveis alterações. E tem zagueiro voltando pelo lado direito, já que o Gemerson, que mesmo sem ter jogado contra o CSA e ter ficado no banco, ele está suspenso e não poderia enfrentar o Bahia. Então te inscreve no canal, dá o teu like, aperta o sininho para receber as notificações. Depois da vinheta, eu chego pra gente falar sobre as renovações do João Pedro e do Vila Sante, tentar montar esse time do Grêmio. Lembrando que o jogo é amanhã, 11 da manhã, 8 da manhã. Eu tô abrindo mais uma jornada do Bagé e conto com a tua audiência no outro lado da tela. Bom, vamos para a questão prática, tá? Vamos começar pelos dois que renovaram. O João Pedro tinha contrato com o Grêmio terminando no final da temporada, confirmou hoje, oficializou o Grêmio a renovação até o final de 2027. O Vila Sante já tinha um contrato renovado até 27 e o Grêmio prolongou esse contrato até final de 2029. Bom, por que teve essa preocupação o Grêmio? Porque a gente sabe que há bastante tempo o Vila Sante é alvo de algumas propostas, já teve proposta, ou pelo menos sondagem forte do futebol italiano com a Fiorentina, já teve uma sondagem forte que quase virou uma proposta por duas vezes seguidas em duas janelas por parte do Palmeiras. Então, para evitar qualquer situação de possibilidade de saída do Vila Sante, até porque toda vez que tu prorroga contrato, tu mexe em bases, tu altera também valores do contrato, então naturalmente está renovado o contrato do Vila Sante com contrato até 29 e o João Pedro com contrato até 27. Bom, vamos agora tentar montar esse time do Grêmio, né? Por quê? Porque, vamos lá, o goleiro deve ser o Volpi, né? Não vai fazer alteração o Mano Menezes. O João Pedro na lateral direita, o Marlon na lateral esquerda. Aí a dupla de zaga. O Gemerson não está à disposição porque ele vai cumprir suspensão contra o Bahia. Tomou terceiro cartão amarelo lá contra o São Paulo. Mas convenhamos, o Gemerson era carta fora do baralho, porque no jogo do meio de semana contra o CSA, quando a gente foi eliminado da Copa do Brasil, mesmo tendo condições, ele ficou disponível só no banco de reservas e não entrou. Bom, mas como é que monta esse time a partir de agora? Mantém o Kahneman pela esquerda e o Wagner Leonardo pela direita, ou usa o Gustavo Martins, que está recuperado, que é um zagueiro pelo lado direito, ficou longo tempo afastado, mas digamos que mexeria menos ele entrando. Eu quero acreditar, mas não é informação que eu tenho, eu estou indo por uma base até meio que de lógica. Eu quero acreditar que, até em função de ter um jogo em casa e tentar novamente reconectar com o torcedor do Grêmio, eu quero acreditar que o Mano Menezes, deixa eu só ajeitar isso aqui, que o Mano Menezes vai manter o Kahneman titular pelo lado esquerdo e o Wagner Leonardo jogando um pouco deslocado pelo lado direito. Só que o Mano Menezes tem outras dificuldades além dessas. Por exemplo, vamos lá, que a gente monte então, eu peguei lá, Volpi, João Pedro, Wagner Leonardo, Kahneman e Marlon. Aí o meio campo ali com o Vila Sante, ele pode botar mais um volante, que seja o Dodi, sei lá. Mas eu já estou pensando à frente do Vila Sante. Quem joga? Monsalvo está machucado. Se o Cristaldo entrar, faz o sétimo jogo. E se o Cristaldo tem alguma sondagem que pode virar proposta em andamento por clubes do futebol brasileiro, naturalmente ele inviabilizaria a saída dele para do Grêmio, melhor dizendo. Pode daqui a pouco o Mano fazer algo que ele fez contra o Godoy Cruz e no segundo tempo contra o CSA, em que ele põe o Arezzo como centroavante principal e recua o Bright White. Será que ele vai jogar com dois pontas? Com o Amuso lá na esquerda e com o Kike Oliveira na direita? Ou quem sabe botando no meio dessas possibilidades até um Aravena? Então eu acho que o grande ponto é esse meio campo. Eu acho que claro que o Mano já deve estar com essa definição na cabeça, a gente que não tem certeza. Na sexta-feira
lá no Futebol Alegria do Grêmio, a gente até chegou a considerar o Natan Pescador. Eu sei que daqui a pouco vocês vão ficar bravos comigo no outro lado da tela, mas é que quando a gente não... Nós temos que colocar as possibilidades totais. Eu não duvido de mais nada do Mano Menezes. Inclusive, contra o Bragantino, ele jogou, começou até como titular. Depois ele foi vaiado no final do jogo, também é verdade, a gente pode destacar isso. Agora, o Grêmio precisa ganhar do Bahia de qualquer jeito, porque a única chance que o Grêmio tem de sair do Z4, das 4 últimas colocações, é realmente ganhando do Bahia. Tem aí poucos ingressos vendidos, mas tem uma previsão de cerca de 20 mil torcedores na arena, porque tem a quantidade de sócios que acaba indo na hora, tem sempre só uma previsão que a arena faz. Agora, domingo de manhã, 11 da manhã, horário perfeito para o futebol. Desde que o teu time não esteja tão mal quanto o Grêmio e que não seja um dia de chuva, como tem a previsão de chuva tanto antes, durante e até depois do jogo. Tomara que essa previsão seja equivocada, que não amanheça chovendo e que aquele sócio que porventura ainda não se definiu por ir ao jogo, que vá, porque o Grêmio precisa de toda esta parceria do seu torcedor. Não esquecendo que nesse sábado pela manhã, a gente já retratou isso no vídeo anterior, teve uma pressão muito forte de vários torcedores, eu pelas fotos ali e filmagens, deu para identificar pelo menos aí cerca de 30 torcedores presentes lá no CT Presidente Luiz Carvalho para fazer pressão diretamente nos jogadores, tanto que na chegada até chegou a parar o carro, o Bright White desembarcou do carro para conversar com alguns dos torcedores. O momento é crítico, o momento é de pressão, ele é compreensível, tu precisa dessa pressão, tu não adianta tu querer fazer pressão quando tiver faltando 5 jogos para terminar o campeonato. Agora, independentemente de qualquer coisa, o Grêmio precisa ganhar. Eu tô apostando em 1-0, mas eu tô acreditando que essa necessidade da vitória do Grêmio, ela se faz presente de uma forma assim que eu começo a me assustar, porque se a gente começar a contar os pontos, a gente tem 9, tem que fazer pelo menos 45 para não correr risco de rebaixamento. Tem 36 pontos para buscar. Olha, a gente dá uma analisada na tabela e fica difícil de entender ou encontrar um jogo que tu diga assim, não, esse aqui eu vou conseguir vencer. Então realmente eu estou bastante preocupado. Mas quero saber o que tu pensa sobre isso. Deixa aí nos comentários também o teu provável time, o que pode melhorar para o Grêmio. É a presença do Cristaldo? É a presença do Bright jogando recuado com o Arenas lá na frente? É o Kahneman seguindo o titular? Te inscreve no canal, dá o teu like, aperta o sininho para receber as notificações. Jogo 11 da manhã, 8 da manhã, vai ser o Café com Bagé. Acordando com Bagé, 8 da manhã, eu tô abrindo mais uma jornada e conto com a tua audiência aí no outro lado da tela. Até daqui a pouco.